Olá, meninos e meninas. Lembra que os sinapsídeos estavam indo muito bem no período permiano? Falamos disso no último vídeo. Naquela época, quase todos os continentes estavam unidos, formando um único supercontinente gigantesco chamado Pangeia. E eu acho que você já ouviu falar da Pangeia. E lá, os sinapsídeos pareciam ter encontrado os nichos ecológicos mais importantes desse mundo. Os sinapsídeos eram grandes predadores, grandes herbívoros e etc. E dominavam, em parte, os ecossistemas terrestres daquela época. Mas, 252 milhões de anos atrás, algo muito devastador aconteceu com a Terra. A maior extinção em massa da história do planeta. Então, a principal hipótese para explicar a extinção, que essa extinção chama Permo-Triássica, envolve gigantescas erupções vulcânicas na região da atual Sibéria, em inglês chamado Siberian Traps, algo como armadilhas siberianas em português. E essas erupções colossais ficaram ativas por centenas de milhares de anos, liberando então quantidades absurdas de gases na atmosfera. Por exemplo, dióxido de carbono e gases feitos de enxofre e outros gases tóxicos. E é possível que o aquecimento também tenha liberado enormes depósitos de metano do fundo oceânico, piorando ainda mais o efeito estufa. Então, o planeta entrou numa verdadeira reação em cadeia climática naquela época e começou a aquecer rapidamente por causa do efeito estufa. Os oceanos ficaram mais ácidos, grandes áreas marinhas perderam oxigênio e chuvas ácidas começaram a cair. E ecossistemas inteiros entraram em colapso. E a devastação do Permo-Triássico foi tão grande que marca o fim da Era Paleozoica e começa então a Era Mesozoica. Basicamente assim, como se existisse uma Terra antes da catástrofe e outra depois da extinção. A dimensão da catástrofe Permiano-Triássico foi a maior crise biológica conhecida da história da Terra. Estima-se que cerca de 90% das espécies marinhas desapareceram e aproximadamente 70% dos vertebrados terrestres foram extintos. Então o resultado total foi devastador. As cadeias alimentares colapsaram, florestas e grandes áreas de vegetação desapareceram em muitas regiões, partes inteiras do planeta se tornaram áridas, instáveis e hostis à vida. Durante algum tempo, a Terra provavelmente parecia um verdadeiro mundo pós-apocalíptico. E praticamente todos os grupos sofreram. Insetos, vertebrados, animais marinhos, plantas. Mas é bom lembrar também, em grandes catástrofes, os animais maiores geralmente sofrem mais, porque animal de grande porte, como grandes predadores e grandes herbívoros, precisam de enormes quantidades de alimento para sobreviver. E numa catástrofe começa a ter escassez de alimento. Além disso, costumam se reproduzir mais lentamente e ter menos filhotes. Para repor indivíduos durante e depois da catástrofe. Já os animais pequenos muitas vezes conseguem sobreviver melhor em cenários extremos. Alguns, por exemplo, conseguem cavar buracos no solo, outros precisam de menos comida e muitos conseguem se reproduzir bem mais rápido durante e depois da crise do que um animal de grande porte. E em eventos de extinção em massa, os sobreviventes não são os mais fortes, mas os mais adaptáveis. E é isso também que acontece aqui agora no catástrofe Permo-Triássico. E depois da catástrofe, quando os vulcões finalmente começaram a parar de entrar em erupção, os ecossistemas da Terra estavam praticamente vazios,
nichos ecológicos inteiros estavam abandonados. Mas agora tem que entender também que existia uma enorme vantagem em ser um sobrevivente, porque o planeta estava cheio de espaços ecológicos vazios, esperando para serem ocupados. Então, os poucos grupos que realmente conseguiram sobreviver começaram lentamente a se expandir e ocupar esses nichos. Pouco a pouco a vida começa, depois a se recuperar. E os sinapsídeos, aquela linhagem dos vertebrados que eventualmente daria origem aos mamíferos, nós. Eles sobrevivem, algumas espécies de sinapsídeos sobrevivem à extinção, mas agora estão enfraquecidos. A maioria dos grandes sinapsídeos, que eram temidos da era permiana, estavam mortos já. E enquanto isso acontece, outra linhagem começou a se diversificar rapidamente, que são os diapsídeos, os irmãos dos sinapsídeos. Lembra deles aqueles vertebrados com duas fenestras temporais atrás das órbitas dos olhos? Que sinapsídeo tem um foramen. Os diapsídeos têm dois, a gente viu isso no último vídeo. E entre eles surgiram dois grupos extremamente importantes. Então, desse clado dos diapsídeos surgem então dois grupos importantes. O primeiro é Lepidossaura, grupo que inclui animais modernos como tuataras, cobras e lagartos. E o outro grupo é Arcosaura. Os arcossauros dão origem a crocodilos, pterossauros, dinossauros e também as aves. Mas esse grupo, os Diapsida, fica para o próximo vídeo. Então a extinção permo-triássica não apenas destruiu o mundo antigo, ela abriu espaço para uma nova era evolutiva. Os antigos dominantes desapareceram e novos grupos começaram a ocupar o planeta. Principal entre eles são os diapsídeos. Então estamos chegando na era dos dinossauros. Muito bom, gostaram? Comenta aqui embaixo, pode fazer perguntas. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!